Olá, seja bem-vindo ao programa Educação. Aqui você confere toda semana conteúdo do universo acadêmico. Você que é aluno, pai ou professor, pode pegar ideias práticas para realizar aí na sua casa ou na sua escola. A cada episódio nós trazemos projetos que estão acontecendo na educação adventista no Brasil e na América do Sul. Antes de mais nada, gostaria de oferecer para você um presente especial. A TV Novo Tempo se preocupa com você e a sua família nos mais diferentes âmbitos da vida. Sua saúde, seus relacionamentos, seu trabalho, sua vida espiritual. Gostaríamos que tudo estivesse bem e de acordo com os planos de Deus. E como saber quais os planos que Deus tem para você? A Bíblia é uma das maneiras que Deus fala conosco. Por isso a nossa TV sempre incentiva o estudo da Palavra de Deus. Temos disponíveis aqui vários estudos bíblicos que te auxiliam nessa busca. Assuntos, inclusive, atuais para os momentos que estamos vivendo. Acesse agora mesmo e peça pelo site biblia.com.br. Peça o seu. O que você tem feito nesse período de pandemia? Seu trabalho virou home office, as crianças estão em casa em período integral e todo mundo precisou se adaptar para continuar realizando suas atividades? Muitas mudanças, não é mesmo? Até semana passada, o programa Educação vinha exibindo conteúdos que gravamos até o mês de março desse ano. Com o início do isolamento social, pausamos as nossas produções de viagens, mas a partir dessa semana, vamos descobrir como a educação adventista vem se adaptando a essa fase de isolamento social. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Como está o seu trabalho, os estudos das crianças? O que você tem feito para conciliar tudo isso? A partir de hoje, nós vamos exibir alguns episódios que falam como as escolas estão trabalhando nesse período de distanciamento social. Hoje nós vamos conversar com 3 administradores da educação adventista da região Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil. Vamos descobrir quais as consequências da pandemia nesses locais e também como a educação adventista tem trabalhado com a educação à distância. O Educação de hoje está aqui de uma forma diferente pelo Zoom para conversar com representantes da educação adventista nas diferentes regiões do Brasil. Vamos começar então com o pastor Enilson. Pode se apresentar, falar um pouco da educação adventista aí na sua região. Pastor, tudo bem? Tudo bem, Carol? Tudo bem, professor Éder, professor Penteado? É bom estarmos juntos, nos reencontrando, né? Ainda que à distância, nesse programa Educação, que está de um jeito diferente hoje também. Eu trabalho na região norte do Brasil, que compreende os estados do Pará, do Maranhão e do Amapá. É claro que o mapa político é um pouquinho diferente, mas essa é a divisão da instituição adventista. Nós temos hoje 16.500 alunos matriculados na nossa rede, em 34 unidades escolares. Eu sou fã do programa Educação e agora nós estamos aqui. E aqui da União Sudeste Brasileira, nós estamos colocados em 3 estados. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E o Rio de Janeiro está ficando famoso aí dentro da história da Covid por ter sido o epicentro, né, dessa doença terrível, dessa epidemia ou pandemia terrível aqui no Brasil. Nós temos hoje 37 unidades, contamos com 21.100 alunos, arredondando, e temos aí por volta de 1.300 servidores. Estamos por aqui, Carol. Bastante gente também na região Sudeste. E o pastor Luiz está falando com a gente da Bahia, se eu não estiver errada. Isso mesmo, estou aqui na Bahia, em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é o município onde fica a sede administrativa aqui da nossa região, né, da União Leste Brasileira. E a União Leste tem 2 estados, né? A educação adventista aqui está distribuída entre Bahia e Sergipe. No estado da Bahia e no estado de Sergipe, nós temos ao todo 28 unidades de ensino básico e mais uma instituição de ensino superior, né? Nosso querido IAN, aí, conhecido por muitos, aí, hoje a FADBA. Temos aqui cerca de 14.000 alunos e são quase 1.000 professores que trabalham conosco aqui na rede. E esse é o perfil aí, são as informações da nossa região.
Isso mesmo, muito bom saber que a educação adventista está presente aí no Brasil inteiro e você que está assistindo a gente agora vai conhecer um pouquinho dessas localidades e também de como esse momento da pandemia está acontecendo nesse estado representado aqui pelos nossos administradores. Pastor Enilson, conta pra gente como é que está a questão da Covid-19 aí na região de vocês, na região norte do Brasil, né? Então, Carol, aqui no norte do Brasil a coisa não está muito fácil. Nós temos 38.046 casos registrados no Pará, com 2.925 mortes. No Maranhão nós temos 35.297 casos, com 976 mortes. E no Amapá nós temos 9.890 casos, com 228 mortes. Tem menos no Amapá. Só que quando nós comparamos esses casos registrados por 1 milhão de habitantes, o índice mais preocupante é o do Amapá. E hoje, nós soubemos que 97% dos leitos do Amapá de UTI estão ocupados. No Maranhão são 90% e no Pará quase 88%. Então nós estamos vivendo praticamente, né, o momento mais alto de pico da pandemia. São momentos bem difíceis, mas nós estamos aqui, na fé, trabalhando para a honra e glória do Senhor. Como que está a questão do isolamento social aí, pastora? As pessoas ainda estão dentro de casa? Já foi liberada alguma questão de comércio? Qual é a realidade? Nós tivemos lockdown na capital do Pará, Belém, e também na capital do Maranhão, São Luís. Durou alguns dias, o lockdown se estendeu um pouco mais em Belém, mas agora nós estamos vivendo o processo de reabertura. Os shoppings vão começar a reabrir, os comércios gradativamente vão abrindo, as igrejas também vão começar a reabrir, claro que com todos os métodos de segurança necessários e também com um grupo restrito. Porém, as escolas continuam fechadas. Então, nós estamos com as escolas, né, com aulas suspensas em Macapá, Amapá, né, e no Maranhão desde o dia 17 de março e no Pará desde o dia 18 de março. Entendi. Pastor Éder, qual que é a realidade aí no Sudeste? A gente sabe que o Rio de Janeiro está bem conhecido com muitos casos, assim como aqui em São Paulo, mas fala um pouquinho para a gente dos outros estados também. Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos 10.670 casos confirmados, com 278 mortes. No Espírito Santo, nós temos 14.069 casos confirmados, com 614 mortes. E no Rio de Janeiro, conforme eu destaquei agora há pouco, e você também, infelizmente nós temos 54.530 casos confirmados, com já 5.462 mortes, infelizmente. E como que está a realidade agora? Ainda está em isolamento, em quarentena? Como é que está sendo esse mês de junho, pastor? Então, vamos pegar as normativas governamentais. Elas ainda estão prevendo restrições severas nos 3 estados. Mas o comportamento social não está assim. A desobediência é muito clara aqui, sabe? E quero crer que isso tem contribuído para que a infecção, né, a pandemia, continue de uma forma muito agressiva aqui nos 3 estados. Mas Minas Gerais, por exemplo, no norte de Minas Gerais, através das leis municipais, as igrejas já estão sendo permitidas serem usadas, né, abrirem. O comércio também em um ou outro município do norte de Minas Gerais já foi de uma forma gradativa sendo aberto. E as escolas não. Em toda a nossa região, as escolas saíram também, não puderam mais abrir, não foram mais abertas, melhor me colocando, a partir do dia 20 de março, sabe? Mas é o que eu estou falando. Está meio confuso. A ordem que se dá é uma e o dia a dia a gente tem percebido que acaba sendo um outro. Então, é meio assim, a pressão social está fazendo com que o comportamento das autoridades, tanto municipais como governamentais, fiquem oscilando diariamente. Pastor Luiz, atualiza a gente com relação à Bahia, à região Nordeste que você se encontra, como é que está a questão do coronavírus por aí? Ok, a Bahia é muito grande, né? E cada região da Bahia, cada micro-região, tem realidades assim socioculturais e econômicas muito específicas, né? Então, a situação na Bahia não é homogênea.
A gente tem algumas localidades da Bahia em que o pico de contaminação já atingiu o seu grau máximo e agora a situação começa a se normalizar. Outras regiões ainda estão longe de chegar nesse ponto, né? Estão na fase mais aguda e crescente do número de contaminações. Com relação, Carol, à situação, ao clima, né? na convivência e o funcionamento do comércio, etc. e tal, a gente continua aqui em situação de isolamento. Pra você ter uma ideia, Salvador, que é onde a gente tem o maior número de casos, tanto em números absolutos quanto proporcionais, né? No estado da Bahia, tem algumas regiões, alguns bairros dentro de Salvador, onde já foi decretado lockdown, né? Então, assim, alguns bairros estão totalmente isolados em Salvador. Ninguém entra do bairro, ninguém sai sem o devido controle, né? As escolas, como a gente sabe, ainda paradas, o comércio sem perspectiva de abrir. Em vários municípios, né, onde o número de casos já ultrapassou 100 infectados, o governo do estado já decretou toque de recolher. Então, em vários municípios da Bahia, a partir das 8 da noite, inclusive aqui, onde está a nossa União, Lauro de Freitas, a partir das 8 da noite é proibido estar na rua. Itabuna, onde nós temos ali quase 2.000 alunos, por exemplo, ali na região sul da Bahia, às 6 horas da tarde, toque de recolher, né? E então a situação é essa, né? Enquanto a gente espera o desenrolar aí dessa situação, a gente vai acompanhando e orando, né? Esses números e essas ocorrências. Muito bem. Você que ligou agora na TV Novo Tempo, a gente está no programa Educação, conversando um pouquinho com os nossos representantes do Brasil inteiro, da educação adventista, para saber qual é a realidade da Covid-19 ali na região que eles estão. Realmente, há quase 3 meses, o Brasil todo está em estado crítico com essa doença. E agora a gente quer saber como a educação adventista tem trabalhado nesse período. Pastor Enilson, conta pra gente, depois que começou essa questão da pandemia, qual foi a posição da educação adventista e como tem sido o desenrolar desses dias? Carol, tem sido dias bem desafiadores, assim como em todas as outras regiões do Brasil e em todos os países em que a nossa rede de educação adventista está presente. Nós tivemos que praticamente reinventar um sistema educacional em menos de uma semana, criando plataforma digital e outros recursos para poder colocar a coisa em funcionamento, né? Preparar os professores, que não são youtubers de formação, né? E nós nem queremos que eles sejam, eles são educadores, mas para que nós pudéssemos prestar o melhor serviço possível àqueles que confiam na gente há tanto tempo, né? Que são esses pais que estão conosco. Em várias escolas aqui na região, nós tivemos férias decretadas, tanto na rede privada quanto na particular, ao longo desse período. E nós sofremos muita pressão para fechar também, mas nós imaginamos a condição dos nossos alunos, né? Muito mais do que a questão mercadológica, que levou muitos a darem férias, porque em período de férias você acaba não precisando dar desconto para os pais, mas nós imaginamos, né? Quando o aluno volta de férias das aulas presenciais, ele já volta fora de ritmo. Agora imagine um aluno voltando para as aulas depois de um período de férias e retornando, né, em um período ainda de educação remota. Então, nós buscamos o apoio dos pais por meio de uma enquete e nós tivemos quase 64% da nossa clientela preferindo que as aulas continuassem, né? Então, nós permanecemos funcionando com as nossas aulas. Hoje nós temos, né, uma aprovação de bom ou ótimo na casa de 80%. Então, nós estamos muito felizes com o feedback dos pais, o que premia, né, os nossos professores e demais membros da nossa equipe em relação ao grande esforço que tem feito para fazer as coisas funcionarem. Então, a primeira ação que nós tivemos foi criar grupos de WhatsApp para cada uma das turmas, com os pais e os alunos, para que recebessem em tempo real as informações. E aí vieram, né, os outros projetos, a plataforma digital da Casa Publicadora Brasileira, que é o ICLES, que tem sido um grande sucesso. Fica aqui, né, a nossa menção de gratidão à editora pelo trabalho realizado, e também as aulas ao vivo, especialmente pela plataforma Zoom Meeting. Então, hoje nós temos boa parte das nossas escolas funcionando com o horário normal de aulas, né? Então, dá o horário da aula, o professor já informa no WhatsApp o número da sala, o aluno já entra, participa e tem realizado as atividades quase dentro da normalidade, né? Aqui no Sudeste,
Eu acredito que é exemplo também da região dos colegas, pelo menos nesse aspecto aí, o governo foi muito ágil. Nós paramos as aulas no dia 20 do 3, e aí, na sequência, acho que no dia à frente, já os 3 estados soltaram as suas normativas, dando a possibilidade de se fazer ensino de uma forma remota. Então, depois de 2 dias das normativas, nós já abrimos aqui, então, essa possibilidade aos nossos pais de ensino remoto. Então, a partir do dia 23/3, já entramos fortes aí nessa caminhada que o professor Enilson já foi mencionando para vocês. Aliás, eu quero fazer aqui um registro. Se tem um segmento dentro do Brasil que está reagindo de uma forma muito positiva, tem sido o segmento da área de educação. Quem sabe o mais desafiado, mas reagiu de uma forma positiva, principalmente no quesito colaboração. Então, nós vamos pegar a nossa realidade de educação adventista. Eu estou aqui na região sudeste, conforme já foi colocado, mas em sintonia direta com os colegas do Brasil de uma forma geral da educação adventista. Então, aquilo que está acontecendo lá na região do professor Enilson, lá na região do professor Luiz, também, de certa forma, se repete aqui, dado as suas devidas regionalidades. Mas dentro de um contexto geral, é isso que vai acontecendo. Bom, uma vez tendo a possibilidade de ter o ensino remoto, nós instalamos rapidamente aqui o subcomitê de crise da educação, criamos um planejamento emergencial, né, que promovesse ou que nos ajudasse dentro do contexto da comunicação e fidelização dos nossos pais. Dentro desse plano geral, então, foi colocado o plano pedagógico emergencial, de uma forma assim, bem prática, como que nós partiríamos ou agiríamos dentro do novo momento, dentro da situação diferente que estávamos vivenciando, e diferente para nós e para todos, né? E aí nós partimos, sim, usando ou utilizando as plataformas, o eClass, conforme já foi colocado, o Zoom, as redes sociais, e os formatos das aulas, a partir daquele momento, elas foram assim: videoaulas, aulas síncronas, envio de conteúdo e atividades para aqueles que tivessem um pouco mais de dificuldades, né? E partimos para a formação do nosso povo. Formação do docente, formação daqueles que fazem o apoio, ou dão apoio ao docente, a equipe técnica de uma forma geral, ajuda e, de certa forma, até a tutoria, né, dos nossos pais, que se tornaram parceiros diretos nesse novo fazer pedagógico dentro do ensino remoto. E nós fomos buscando dar toda essa assessoria, criar essa rede de apoio, não só dentro do contexto pedagógico, mas dentro do contexto espiritual, dentro do contexto relacional, e fomos buscando atingir a todos, como naturalmente nós já fazíamos dentro de um contexto presencial. A gente sabe que todos os professores aí estão se dedicando a mais para poder alcançar todos os objetivos propostos para o bimestre passado, para esse bimestre. A família também tem se envolvido cada vez mais para ajudar as crianças. Todo mundo está sofrendo de alguma forma, mas a gente sempre encontra uma forma de adaptar da melhor maneira possível, né? Pastor Luiz, como é que está sendo aí na região de vocês essa questão da aula à distância? A gente começa a perceber que é algo bem padronizado, a educação adventista trabalha a nível de Brasil inteiro e às vezes até de América do Sul, com todas as questões bem padronizadas. Mas conta pra gente aí, por favor. É claro que não foi fácil no início, né? Foi um estranhamento muito grande para os professores, para os pais, né? A ansiedade tomou conta de todo mundo, alunos, pais, professores, mas durou uma semana esse momento de mais tenso, assim. E graças a Deus, devido a esse modelo administrativo da nossa rede, de cooperação mútua, de alinhamento das nossas práticas, tanto administrativas quanto pedagógicas, né? O fato da gente ter uma uniformidade de ações, de propósito, isso tudo favoreceu uma movimentação da nossa rede em tempo recorde. Então, assim, aqui na Bahia, a situação se repetiu, né, em relação ao que os dois colegas aí já colocaram.
A gente está desde o dia 20 de março trabalhando com os nossos alunos nesse sistema de educação à distância, sempre observando, atentos e observando aos decretos federal e estadual. O grande desafio nosso é a adequação das nossas atividades junto aos municípios. Eu acho que essa é uma preocupação de todos, porque cada município tem autonomia para decidir ali como é que vai normatizar o ensino ali em nível da educação infantil, mas graças a Deus, capacitando professores, em comunicação constante com os alunos, em comunicação constante com os pais dos alunos, né? Também alinhados com os órgãos de controle, sempre informando antecipadamente quais são as nossas ações, nossas intenções, qual é a nossa programação. Então, a gente acredita que está num bom caminho e driblando da melhor maneira que nós podemos as consequências dessa pandemia. A gente vai acompanhar nos próximos episódios do programa Educação as entrevistas dos professores que realmente contaram que foi um grande desafio, mas que eles têm se reinventado, têm tido prazer em estar aí gravando aula no Zoom. Então, eles vão contar um pouquinho dessa experiência do lado deles também. Então, não perca os próximos episódios do Educação. Agora, a gente queria saber, com relação aos projetos práticos, eu sei que a Educação Adventista, a gente sempre tenta mostrar aqui no programa Educação, os projetos práticos que a Educação Adventista realiza, e eu sei que nesse período de pandemia não parou nada disso, pelo contrário, muitos projetos continuaram acontecendo. A gente desenvolveu todos os projetos do calendário, claro que com algumas adaptações, algumas novidades foram necessárias por conta da nova condição, mas nós celebramos uma Semana da Família via YouTube com os nossos pais. Nós tivemos uma Semana da Páscoa muito legal. Nós tivemos mutirões de entrega dos brindes nas casas dos alunos. Isso foi surpreendente para muitos deles. As oficinas de pais, as escolas de pais continuaram acontecendo, claro que à distância. O nosso setor de psicologia escolar nunca esteve tão ativo, dando suporte para a equipe pedagógica e docente. Nós criamos vários materiais para postagem, inclusive com uma hashtag que foi criada aqui, que a gente nominou como Emoções no 19. Foi muito legal. A gente fez testagem de ansiedade, nós demos orientações sobre novas rotinas nesse momento, né, que as famílias estão reunidas em casa. Nós realizamos também com os servidores, a cada sexta-feira ao pôr do sol, um encontro especial para confraternização e fortalecimento entre eles. Eu vi vários projetos de solidariedade acontecendo, gente arrecadando alimentos, distribuindo cesta básica, muita gente da escola indo em loco fazer as entregas, né? Claro que com todo o aparato de segurança, mas abrindo mão um pouquinho, né, até da segurança pessoal para poder fazer o bem a alguém. Eu vi uma escola, uma fábrica de máscaras funcionando para poder distribuir para a população mais carente. Vi aula de culinária acontecendo, vi aula de música acontecendo, alunos que estudam flauta, estudando à distância, né? O nosso plano Mestre de Desenvolvimento da Saúde também não parou. Ao longo da pandemia, nós tivemos um Challenge Day do nosso plano Mestre de Desenvolvimento da Saúde, ligado à luz solar. A gente pediu para que os alunos postassem as suas fotos, né, em contato com o sol. Uma coisa legal que eu vi também foram os nossos pastores escolares e muitos professores fazendo visita online às famílias. As reações foram impressionantes, né, surpreendentes, talvez muito mais do que uma visita presencial. Nós também focamos no Enem, com várias aulas com todos os nossos alunos de ensino médio ao mesmo tempo. Os projetos de orientação vocacional aconteceram em todos os campos. Batismos aconteceram e foi algo impressionante, né? Porque mesmo com tudo fechado, a gente ainda tem gente se decidindo por Jesus. Claro que com tanta coisa interessante acontecendo, né? A imprensa local foi chamada a atenção, a gente em vários momentos foi solicitado para apresentar como a educação adventista trabalhando em várias das nossas regiões. Agora, duas imagens, Carol, e pastor Éder e pastor Penteado, que me chamaram muito a atenção. Foi a foto de uma professora em sala de aula que, ao se preparar para gravar o seu conteúdo, colou as fotos dos seus alunos em cada uma das carteiras. E isso, para mim, foi uma das imagens mais impressionantes e mais emocionantes. Pastor Éder, conta um pouquinho para a gente desses projetos que continuaram nesse período. Eu estava lendo um artigo aí um pouquinho antes de entrarmos aqui e o articulista deixou claro que as 3, vou chamar de qualidades necessárias para esse momento, para qualquer escola
ter um bom funcionamento são as seguintes: a adaptação, resolução de dificuldades e cooperação. E, Carol, é o que a gente tem visto do nosso povo, através do nosso povo, sabe? Os professores, junto com a equipe técnica, junto com a família, os educadores dando as mãos, e as coisas vão acontecendo, né? E aquilo que eu disse agora há pouco, que acabou sendo reforçado também pelos colegas, é o que nós estamos buscando. Fazer com que tudo aquilo que havia sido planejado, realmente, nesse formato novo, aconteça, sabe? Para você ter uma ideia, até a noite do pijama, de uma forma remota, aconteceu esses dias. Então, as pessoas não querem abrir mão de nada. Planejou, já era legal, os alunos curtiam, fazia bem, né, para o crescimento dos alunos, das famílias, no sentido físico, no sentido emocional e no sentido espiritual. Vamos fazer acontecer, vamos dar sequência. Então, as coisas têm acontecido assim de uma forma muito linda, espetacular, de uma forma muito criativa, recheada de amor, de dedicação e muito carinho. E também nós tivemos, acabamos chamando a atenção, sim, da mídia externa para algumas ações que foram acontecendo. Por exemplo, em Montes Claros, os alunos fizeram cartinhas e foram entregar, ou eles não, representantes deles, foram entregar nos hospitais lá para os profissionais da área de saúde. Foi para parar na televisão, né? Nos jornais e assim por diante. Nós tivemos também destaque lá na Missão Mineiro Oeste, a nossa caçulinha, que tem a sede em Uberlândia. A imprensa, a televisão foi filmar quando eles perceberam o movimento da entrega do kit das Páscoas, da Páscoa, melhor me colocando. Eles acompanharam 3 famílias e filmaram todo o percurso de quem foi entregar e a reação dessas famílias. E aí pôde-se deixar claro ou dar um testemunho do que significa a Páscoa para a educação adventista, sabe? Todas essas ações que aconteceram ali nas regiões dos 2 colegas foram mais ou menos as que aconteceram aqui também, né? E o bonito, né? O que deixa o coração da gente aquecido é ver o reconhecimento, né? A alegria com que os pais recebem essas iniciativas. A gente não faz isso, a gente não faz drive-thru no Dia das Mães, as nossas escolas não vão para a rua montar um stand, né? E receber os pais na Páscoa para fazer a entrega de um kit, né? A gente não faz isso com uma intenção marqueteira, né? As nossas intenções, como o nosso próprio slogan diz, são intenções que vão além do ensino. A gente procura desenvolver nos nossos, demonstrar nas nossas ações essa nossa preocupação genuína com o bem-estar da família, né? As atividades pedagógicas e até mesmo sociais da escola, né? Elas têm acontecido apesar das portas da escola estarem fechadas. A gente tem dito por aqui que a porta da escola fechou para que a gente pudesse entrar nas casas das pessoas. Então, a gente está levando a escola para dentro de cada lar. E os pais já entenderam que esse nosso esforço ele é despretensioso, né? O desejo nosso é de cooperar com a família. Muito obrigada, viu, pela sua fala, participação de todos vocês, por terem aí dispensado um momento para a gente conversar e passar todas essas questões para os nossos telespectadores do programa Educação. Foi um prazer, viu, estarmos aí por dentro da região Norte, Nordeste, região Sudeste, sabendo como que a educação adventista tem trabalhado nesse período. E aí, gostou desse panorama geral da educação adventista? Semana que vem tem mais. Nós vamos conversar com administradores da região Sul e Centro-Oeste para entender como a educação adventista tem se reinventado nesse período de pandemia. Obrigada pela sua audiência. Nos vemos semana que vem. Até lá!